A todos os telespectadores e ouvintes da rádio e televisão Alfa e Ômega, eu vos saúdo no precioso nome do Senhor Jesus. Chamo-me Pastor Leonardo Nhantumbo, estou convosco por algum tempo para juntos podermos compartilhar a palavra de Deus. Um culto em casa é um culto que não é assim muito fácil. Por algum tempo, a coisa que pode nos levar a nos deslocarmos do nosso sofá, mas prometo trabalhar de uma maneira a trazer a mensagem em curto espaço de tempo. Antes de tudo, vamos orar e vou ler aqui alguma porção da palavra de Deus, onde nela vamos encontrar aquilo que constituirá o tema da nossa meditação. Querido Deus, querido Pai, nesta hora, nesta noite e em cada lugar onde cada um dos teus filhos se encontra, Senhor, eu te peço para que estenda a tua mão poderosa e possa abençoar poderosamente. Oh Deus, queremos te agradecer porque sabemos de que tu és o Deus onipresente, tu estás em todo lugar e tu és o Deus também que conhece todas as coisas. Senhor amado, queremos te colocar este momento e tudo quanto vai ser ministrado venha ao encontro das nossas necessidades espirituais e como materiais. Deixamos tudo a teu cuidado, sabendo, Deus, de que farás mais do que aquilo que estamos pedindo ou pensando, no nome santo do Senhor Jesus. Amém. Aí em casa também podes dizer amém comigo. Gostaria de ler aqui uma pequena porção da palavra de Deus, muito rapidamente. Se não conseguir acompanhar, poderá com certeza tomar nota numa outra ocasião, poderá ler. Efésios capítulo número 6, vou ler 3 passagens. Efésios capítulo número 6, versículos 4, diz assim a palavra de Deus: E vós, pais, não provoqueis ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e administração ao Senhor. Outra passagem em Efésios ainda, capítulo número 4, versículo 11 e 12, diz assim a palavra do Senhor: E ele mesmo deu a uns para apóstolos, e o outro para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Mais uma outra passagem também vamos ler muito rapidamente. Ela encontra-se em Romanos capítulo número 12, Romanos, capítulo número 12, se não, Romanos, capítulo número 13, de 1 a 7. Diz assim a palavra de Deus: Toda alma esteja sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridade que não vem de Deus. E as autoridades que foram ordenadas por Deus, e as autoridades que foram ordenadas por Deus. Por isso, quem resiste à autoridade, resiste à ordenação de Deus. E os que resistem trarão sobre si mesmo a condenação, porque os magistrados não são para o terror, para as boas obras, mas sim para as más. Queres tu, pois, não temer a autoridade? Faz o bem e terás louvor dela, porque ela é ministro de Deus para o teu bem. Mas se fizeres o mal, pois não traz de balde a espada, porque ela é ministro de Deus e vingador para castigar o que faz o mal. Portanto, é necessário que estejais sujeitos não somente pelo castigo, mas também pela consciência, porque é por esta razão também pagais tributo, porque são ministros de Deus, atendendo sempre a isto mesmo. Portanto, dai a cada um o que é devido, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem temor, temor, e a quem honra, honra. Louvado seja o nome do Senhor. Acabamos de ler 3 passagens. Nestas 3 passagens, talvez até quando eu estava lendo, alguém poderá pensar: não, pastor, aqui talvez está para falar dos dons ministeriais. Não tem
nada a ver com esta parte ou um outro assunto, talvez, mas eu quero trazer aqui aquilo que constitui o brilho de um comando de autoridade. O brilho de um comando de autoridade. Gostaria de dizer que nestas passagens ou neste tema vamos falar de 3 escalões de autoridades delegadas por Deus. A primeira passagem que nós lemos, nós encontramos Deus instruindo aos pais de que deveriam criar os pais não debaixo de uma ira, não debaixo de uma pressão, de qualquer maneira, mas tinham que criar os filhos dentro da graça que Deus nos tem dado. Ao falarmos, antes de tudo, da autoridade, queremos falar de quem está pronto para poder obedecer uma determinada lei, uma determinada orientação, uma determinada linha política, militar, até mesmo social. Então, nós encontramos a primeira passagem nos falando como pais, como mães, de que temos uma grande responsabilidade perante os nossos filhos. Há pais, infelizmente, que não têm esta consciência, deixam os filhos e dizem que não, o meu filho quando crescer, ele saberá, ele tomará a sua decisão. Mas o certo é que nós como pais fomos dado esta responsabilidade de podermos criar os nossos filhos dentro daquilo que são os princípios bíblicos. Este nosso comando, ele só pode ter brilho quando nós nos reconhecemos de que a nossa autoridade como pais não vem apenas de sermos pais, vem pelo fato de estarmos olhando para aquele que, afinal de contas, é autor da humanidade, louvado seja Deus. É autor desta célula base da sociedade que é a família. Gostaria também de dizer que, ao olharmos atentamente para esta palavra, entendo aqui de que Deus é o princípio de toda autoridade. Deus é o princípio de toda autoridade. Seria tão bom que todo homem pudesse estar debaixo desta mesma cobertura, desta mesma lei, mas no mundo em que vivemos, há outros que pensam viver de uma outra maneira. Mas nós louvamos a Deus porque entendemos de que Deus é o princípio de toda autoridade. Eu como pai, tu como pai e como mãe também, tu tens que saber de que tens uma grande responsabilidade de criar os teus filhos nos caminhos santos do Senhor. Deixa-me explicar aqui alguma coisa que eu entendo para poder secundar aquilo que constitui o primeiro escalão da autoridade que Deus delegou aos pais. A Bíblia diz o seguinte: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu poder. E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração e as intimarás aos teus filhos e delas falarás assentado em tua casa, andando pelo caminho e deitando-te. Este é um versículo que também vem trazer aquilo que é a nossa responsabilidade como pais. Num mundo, num tempo como este, em que muitas famílias, muitos pais reclamam pelo comportamento dos filhos, mas nós podemos dizer que sim, nós temos um Deus que está no controle, Deus está no comando, Deus está cuidando da minha casa, louvado seja o nome do Senhor. Deixa-me trazer aqui umas palavras do salmista. O salmista, ele reconhecendo esta posição de que nós como pai fomos dados uma responsabilidade, ele colocou-nos umas palavras como esta, diz que eis que os filhos são herança do Senhor, o fruto do ventre, o seu galardão, louvado seja Deus. Os filhos são herança do Senhor. O fruto, o resultado do nosso ventre é galardão, louvado seja Deus. São uma dádiva, Deus nos deu, Deus nos emprestou os filhos para podermos exercer uma autoridade, uma responsabilidade de transmitir a eles a palavra de Deus. Quero trazer aqui uma pequena palavra que eu creio que isto poderá servir de uma sustentabilidade. Talvez poderás pensar, ou alguém poderá pensar, de que os filhos que eu tenho são meus. Eu tive esses filhos porque eu casei, me juntei com este ou aquela pessoa, mas eu quero te dizer um pouquinho mais. Os filhos que estão nas tuas mãos
eles estão contigo porque eles vieram à existência para cumprirem com um propósito profético da parte de Deus. Tu estás vendo filhos, mas Deus está vendo ministros de evangelho. Deus está vendo homens e mulheres de Deus naquele lugar. Então precisamos de reconhecer como pai de que a nossa responsabilidade é acrescida. Não apenas de termos o filho na escola, num outro lugar qualquer, mas fazermos com que a palavra de Deus que nós recebemos também esteja no coração deles. Louvado seja o nome do Senhor. Gostaria de dizer que o salmista, ao dizer que o fruto do ventre é galardão, é uma bênção. Em outra palavra, está a dizer a fecundidade vem somente do Senhor. Eu tenho este filho, tu tens esse filho. Fica sabendo de que Deus assim permitiu. Dê graças a Deus, porque há alguns que não têm esse filho que você tem. Então, enquanto você como pai estás com essa responsabilidade, com esse filho, com esse menor, sinta cada vez mais um privilégio e uma responsabilidade acrescida no sentido de poder criar este caminho, este filho, para que amanhã seja um ministro do Evangelho. Louvado seja o nome de Deus. Tu estás vendo uma criança, tu estás vendo um filho, simplesmente, mas eu estava dizendo de que Deus está vendo um missionário nesse lugar. Ore nesse sentido, ore na positividade, sabendo de que Deus está com a sua mão bem estendida para abençoar a tua casa, a tua família. Louvado seja o nome do Senhor. A autoridade dos pais é a primeira série que nós encontramos, ou o primeiro escalão que nós encontramos dentro da autoridade delegada que Deus nos deu. Louvado seja o nome do Senhor. E a vocês como filhos que estão sentados também aí em casa com os pais, deixa-me trazer também uma palavra bonita para vocês todos. A Bíblia, em Efésios capítulo número 2, versículo 6, diz o seguinte: honra o teu pai e a tua mãe para que tudo te vá bem. Este é o primeiro mandamento com promessa. Quer dizer, em outras palavras, este é um mandamento que traz uma bênção. O sucesso da tua vida é quando tu consegues saber respeitar os teus progenitores, estar em altura de honrar os teus progenitores, amá-los, porque eles, afinal de contas, são eles que te trouxeram à existência. Louvado seja o nome do Senhor. Eu estou certo de que fazendo isso vais viver mais tempo, vais viver momentos de bênção na sua vida. Louvado seja Deus. Honra o teu pai e a tua mãe para que tudo te vá bem. E este é o primeiro mandamento com promessa para que viva muitos anos na terra. Louvado seja Deus. Primeiro escalão de autoridade que Deus delegou é autoridade delegada aos pais. Louvado seja Deus. Segunda autoridade, podemos encontrar na segunda passagem que nós lemos em Efésios, onde que diz: e ele mesmo deu alguns para apóstolos, profetas, doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos. Poderíamos também secundar esta passagem com a outra em Atos 20, 28, diz: olhai por vós e por todo o rebanho sobre o qual Deus vos constituiu bispos para apacentar a igreja do Senhor, que ele resgatou com o seu próprio sangue. Nós encontramos também aqui uma segunda série, uma outra responsabilidade para aqueles que estão com a responsabilidade eclesiástica ou da igreja ou sacerdotal, no sentido de saberem de que eles como pais na fé, eles como líderes, eles têm a responsabilidade sim de saberem conduzir este rebanho, esta igreja que ele, Deus, resgatou com o seu próprio sangue. Quero trazer aqui uma palavra de meditação que um pouco depois de Jesus morrer e ressuscitar, a Bíblia diz que os 11 discípulos partiram para Galileia, para um monte que Jesus lhes tinha designado. E quando o viram, alguns adoraram e outros duvidaram. E chegando Jesus falou-lhes dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Estava aqui Jesus apresentando-lhes uma credencial para que eles pudessem
entender de que já é nosso tempo de sairmos e anunciarmos a palavra. Jesus já tinha assinado a credencial para eles poderem ir e anunciar o Evangelho. Mas, pouco tempo depois, Jesus ascendeu ao céu, foi ao céu. E veio o Espírito Santo, pegou na credencial, disse, olha, mas já está tudo feito, já está assinado. Aqui só me falta somente apenas carimbar. E o Espírito Santo de Deus carimbou. Em Atos capítulo 2, versículo 2 e 4, diz que, e cumprindo-se o dia do Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam sentados. E todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo que lhes concedia que falassem. Encontramos a presença do Espírito Santo perante estes pais, perante esta segunda série de autoridade delegada também por Deus, para poderem dizer que não, o caminho está aberto, é somente caminhar. Então quero dizer que, amados irmãos, como homens e mulheres de Deus, temos também esta responsabilidade de saber de que o rebanho que Ele resgatou com seu próprio sangue está nas nossas mãos. A estes homens de Deus, a estes pastores, a estes homens e mulheres que Deus tem chamado, eu tenho plena certeza de que Deus um dia vai cobrar, Deus um dia vai fazer com que nós possamos prestar as contas por causa do trabalho que nós teremos feito. Então precisamos de continuar a compreender de que sim, algo temos que fazer. Em tempos como este, em tempos de Covid-19, vamos cada vez mais olhar para Jesus, sabendo de que Ele é conosco. A Bíblia diz que cooperando o Senhor com eles, e eles faziam muitas maravilhas, louvado seja Deus. Esta autoridade visa, a autoridade espiritual, visa capacitar os seus servos para a proclamação do Evangelho e do Reino e desfazer as fortalezas satânicas. Esta capacidade que Deus está dando a estes líderes, a estes pais na fé, visa por os nossos pastores, os nossos homens de Deus, com a capacidade de poderem proclamar o Evangelho do Reino e desfazer as forças satânicas. A Bíblia diz que o diabo não dorme, ele veio para roubar, matar e destruir. Dia e noite está fazendo tudo que estiver ao seu alcance para poder destruir, porque esta é a sua missão. Mas louvamos a Deus que em tempos como este, o Espírito Santo de Deus também está trabalhando na vida destes homens de Deus, está trabalhando na vida da igreja, para a igreja levantar bem alto a bandeira de Jesus Cristo, louvado seja Deus. Esta autoridade visa ensinar, exortar, disciplinar com mansidão para que o corpo de Cristo cresça dentro da vontade de Deus, para que o corpo de Cristo cresça dentro daquilo que é a vontade de Deus. A Bíblia diz que Cristo é a cabeça deste corpo. Eu creio de que Ele como cabeça, Ele quer um corpo limpo, um corpo santo, louvado seja Deus. E nós como líderes, nós como autoridades delegados por Deus, autoridades eclesiásticas, temos que saber de que é nossa responsabilidade de não nos calarmos e anunciarmos a palavra como que ela é. No mundo em que vivemos, há muita gente que pode pensar de que a igreja tem que funcionar no sentido de querer agradar os ouvintes, a querer agradar aqueles que estão na igreja. Não, nós precisamos de compreender de que o homem de Deus tem que estar comprometido com a palavra de Deus, louvado seja Deus. Eu estava falando um pouquinho antes, a Bíblia dizendo, olhai por vós e por todo o rebanho, sobre o qual Deus constituiu bispo ou autoridade para poderes apacentar a igreja que Ele resgatou com o seu próprio sangue. Falamos da primeira autoridade, a autoridade dos pais para com os filhos. A segunda autoridade é a autoridade eclesiástica, que é a autoridade que os pastores têm para com as igrejas, ou a autoridade sacerdotal. Agora, também é importante dizer que lemos uma passagem em Romanos capítulo 13, versículo 1 a 7. Esta passagem, sem dúvida,
ela nos leva a entender que, olhando atentamente para estas passagens, leva-nos a entender que foi Deus quem estabeleceu o Estado. Foi Deus quem estabeleceu o Estado para poder fazer com que a justiça esteja, ela manifeste em cada país. Então precisamos de compreender de que as autoridades que nós temos no país, elas não são para criar terror, mas são para criar uma proteção para aqueles que estão fazendo o bem. Os magistrados que temos é para assim poderem estar a favor daqueles que estão fazendo o bem. Não são para criar para terror ou medo a ninguém. Não, não. Eu, quando sei de que a minha consciência está pura, a minha consciência está bem, eu não temo. Ainda que esteja a ver aqui uma autoridade passando à minha frente, não tenho preocupação nenhuma, porque eu tenho minha consciência limpa, louvado seja Deus. Mas quando uma pessoa não tem uma consciência limpa, só o simples passar, o simples mover de um polícia, há uma grande preocupação nesta pessoa. O que está acontecendo? Aquele polícia queria o quê? Mas não tem nada a ver contigo, mas porque há uma consciência que lhe diz que você não está bem, então esta autoridade constitui uma ameaça ao teu lado. Nós queremos dizer que os magistrados não são para o terror, para as boas obras. Não são, não. Os magistrados, a polícia e outras autoridades não são terror para aqueles que fazem as boas obras, mas sim para aqueles que praticam o mal. Os magistrados são ministros, deixa de dizer isso. Os magistrados são ministros de Deus, louvado seja Deus. E por essa razão somos impulsionados pela palavra de Deus para que possamos orar pelo nosso país, orarmos pelo nosso presidente, orarmos pelos nossos ministros, para que acima de tudo saibam de que há um Deus acima de todas as coisas, louvado seja Deus. Mais uma outra passagem para podermos terminar com o nosso pequeno tempo de estudo. A Bíblia diz o seguinte: sujeitai-vos, pois, a toda ordenação humana, por amor a quem? Ao Senhor, quer ao Rei como superior. A nossa posição como homens e mulheres de Deus é de nós sujeitarmos-nos a toda ordenação humana. Humanamente falando, não podemos viver, não podemos estar num lugar onde que não há rei, não há um presidente, não há um ministro, não há nada, senão ia ser um problema sério. Mas, havendo estas autoridades devem ser respeitadas segundo a palavra que nós aqui acabamos de ler. E nós encontramos também de que quer não somente ao presidente, mas também aos ministros e os demais responsáveis que estão neste país, e dizer que eles todos não estão para condenar o bem, antes é mais para poderem condenar o mal. Então, meus queridos irmãos, queremos agradecer a Deus por este tempo que nós tivemos de podermos meditar um pouco na palavra de Deus e termos em mente de que a Bíblia nos fala de autoridade, fala-nos sim de autoridade. Podemos encontrar muitas passagens, mas lá na Bíblia encontramos também ela falando-nos de autoridade. A autoridade vem de Deus. A autoridade que os pais têm não é porque são pais, pura e simplesmente, é porque Deus lhes deu também esta responsabilidade de criar os filhos dentro desta sugestão para que eles possam crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. É a responsabilidade dos pais. Tu, como pai, depois deste culto, vamos ter um tempo de oração. Ora para que de fato a tua casa seja uma bênção, os teus filhos sejam uma bênção, e Deus está pronto para poder abençoar a sua casa, a sua vida. Queremos também dizer que uma outra série, uma outra parte que também nós encontramos como autoridade, é a autoridade eclesiástica. Nós temos pais na fé. Infelizmente há alguns que talvez podem não entenderem isto, mas é de louvar a Deus quando nós temos alguém que nós chamamos pai na casa do Senhor. Quando nós falamos de alguém como pai, não é o sentido dele ser ou não em termos de idade maior que nós, mas é uma posição de dizer que eu estou pronto para de ti, pai,
receber tudo quanto é um bom exemplo, receber tudo quanto é um bom ensinamento. Infelizmente, a Bíblia diz que nos últimos tempos virão homens desobedientes a pais e mães. Quando fala desobediente a pais e mães, não são apenas pais e mães na carne, mas mesmo na fé. E nós, neste momento, queremos dizer que vamos continuar a orar para que os nossos pais na fé, Deus possa lhes capacitar, Deus possa lhes dar graça, para que possam instruir-nos nos caminhos santos do Senhor, porque eles têm uma grande responsabilidade, não só de cuidar as suas casas, mas também de cuidar esta igreja ou este rebanho que ele resgatou pelo seu próprio sangue. Encontramos a terceira autoridade, a última que estávamos a ver, é a autoridade governamental. Esta autoridade foi instituída por Deus. É uma autoridade que está para poder fazer o bem para todos quanto fazem o bem. Eles podem talvez constituir ameaça para aquele que sabe de que também a sua consciência, a sua conduta, ela é duvidosa. Mas para aquele que está com uma consciência pura e limpa, ele sabe de que esta autoridade está assim ao meu lado para poder me proteger. Amados irmãos, eu dou muitas graças a Deus, porque a palavra de Deus ela tem todos os subsídios para que possamos crescer, possamos andar de vitória em vitória. É chegado o tempo, aí onde estás, no teu sofá, talvez até mesmo no carro, vai entrando no espírito de oração. Vamos orar para que Deus possa nos abençoar. Ore pela sua casa, ore pela autoridade que Deus te deu, ore pela tua igreja, ore pelos teus pastores, para que Deus continue lhes capacitando, lhes dando graça. É muito comum muita gente levantar-se só saber criticar, mas saber dar um amparo. Pastor, estamos juntos. Pastor, eu te amo. Pastor, Deus te abençoa. Pastor, chorando por ti. Às vezes são poucas pessoas que podemos encontrar. Ore também pela nossa autoridade governamental, que o nosso presidente, Deus possa lhe dar graça, possa lhe capacitar cada vez mais, possa capacitar os seus ministros, os seus governadores, para que possamos ter uma vida quieta e sossegada, segundo a palavra de Deus. Vamos todos fechar os nossos olhos e vamos orar, terminando assim com o nosso tempo de estudo bíblico. Querido Deus, querido Pai, nesta noite, neste momento, queremos te colocar nas tuas preciosas mãos, este momento, Pai querido, em que estávamos meditando na tua palavra. Continua, Deus, ser o mesmo Deus de ontem e hoje na vida de cada um de nós. Nós queremos te colocar, Senhor, a cada pai, a cada mãe, Senhor, que tem ouvido essa mensagem e que também, Senhor, se há alguma casa, alguma família debaixo de alguma dificuldade, possa visitar, oh Deus, para que, Senhor, as nossas crianças, os nossos filhos cresçam na graça e no conhecimento de Jesus, porque esta é a tua vontade. Pai, queremos orar também pelos nossos pais na fé, os nossos pastores, os nossos irmãos que estão na liderança, Senhor, de vários departamentos. Oh Deus, abençoa de uma maneira poderosa, continua dando-lhes graça. Te colocamos também os missionários, aqueles que, Senhor, estão largando também as suas terras, os seus países, para poderem sair e anunciar a tua palavra, Senhor. Continua dando-lhes graça e sabedoria. Oramos, Senhor, também pelo nosso presidente desta nação, Moçambique. Queremos te colocar também os seus ministros, queremos te colocar também as suas famílias também, Senhor. Abençoa de uma maneira poderosa, Senhor. Queremos te agradecer, Deus de toda a glória, sabendo de que tu és o Deus conosco. Louvado seja o nome do Senhor. Obrigado, Jesus, por este momento que tu tens nos dado. Amém e amém. Louvado seja Deus. Deus lhe abençoe grandemente e até a próxima oportunidade. Amém.